Olá, gente, tudo bem? Então, a gente começa a aula de hoje falando sobre equações autônomas, tá? Essas equações autônomas, né, ela também vai dar pra gente uma possibilidade de entender alguns modelos que a gente usa na biologia, tá? De aplicação na biologia, tá? Lembra da última aula a gente estava falando de aplicações de EDO, né? Essa aqui em particular, essa classe de equações, vai dar um viés melhor para a gente entender alguns modelos de crescimento e de dinâmica populacional. Tá? Então, o que vem ser uma equação autônoma? Né? Equação autônoma é quando eu olho... Lembra, a gente está olhando para equações de primeira ordem, né? Eu tenho a derivada de primeira ordem aqui, dy dt, e a função que eu tenho aqui não depende da variável independente t, né? Que é o tempo para mim, né? Nos problemas práticos eu estou olhando para o tempo. Então, essa função aqui, né, essa regra de formação aqui, só depende da variável dependente y, da função que eu estou tentando encontrar. Não tem o t aqui. Toda vez que eu conseguir escrever uma equação dessa forma, a derivada igual a uma função aqui, né, alguma coisa, alguma relação que só depende da variável y, então eu digo que essa equação é autônoma. E a gente já viu um primeiro exemplo disso. Qual que é o primeiro exemplo disso? Essa equação aqui, ó. dy dt igual a r vezes y. Né? Lembra que essa equaçãozinha aqui, desde o começo do curso, lembra? Essa equação aqui, ela descrevia o crescimento de bactérias num tempo pequeno. Eu coloquei para vocês um vídeo para vocês assistirem, né? Que é o que? A variação da população é proporcional à população naquele tempo. Vai crescendo de maneira proporcional. É um valor R multiplicado pela população que já estava. Então essa equação aqui a gente já tinha visto, né? Quando eu coloco uma população inicial num tempo t0, né, inicialmente eu vou começar a contar. Isso aqui vira um problema de valor inicial, onde a gente já viu que a solução é essa. Né? A gente viu alguns métodos de solução. Essa equação aqui é linear, essa equação ali é separável. Então eu consigo obter a solução explícita dessa equação, né? E aí ela descrevia, lembra? Eu falei, ela descreve a dinâmica populacional de uma cultura de bactérias, né, num tempo pequeno. Qual que é o problema aqui? O problema é que eu não estou restringindo nada. Eu não estou olhando claramente para algo prático, não é? Por quê? Porque a gente mostrou que as curvas soluções desse PVI, não é? São exponenciais, né? Então elas fazem isso, dado um valor inicial, elas crescem exponencialmente. E isso não descreve exatamente o problema prático, porque algo vai crescer exponencialmente, infinitamente, uma cultura de bactérias, uma civilização, uma espécie em específico de animais vai crescer especificamente para sempre infinitamente? Não, eu tenho que considerar outros fatores, eu tenho que considerar a alimentação, o suporte, né, que aguenta, né, o ambiente, quanto que o ambiente aguenta de número de gente dentro daquele espaço. Então eu tenho que considerar outras variáveis para conseguir entender o crescimento populacional. E por isso a gente começa a estudar um outro modelinho que chama crescimento logístico, que também vem a ser uma equação autônoma. Observa. Por quê? Porque eu tenho a variável dy dt e eu vou ter agora uma função f que só vai depender da variável dependente y, só que eu vou escrever dessa forma. Ó. Vou substituir essa constante r aqui por uma função que depende de y, que depende da população. Tá? Depende da população. Então eu vou fazer assim, ó, uma função h que multiplica y. Então o y vai crescer, vai variar, dependendo de alguma coisa que depende dele mesmo. Faz mais sentido isso? Consegue perceber? A população vai crescer dependendo de um comportamento dela própria. Isso faz mais sentido. Então, para a gente começar a entender, né, ou fazer um modelinho mais simples, o que eu vou fazer? Vou escolher uma função h de y que ela seja próximo de uma constante, quer dizer, que ela não seja tão variável assim, que ela se comporte muito parecido com uma constante, tem um pouco de ordem, tem um comportamento bom, né, para poder estudar, que ela não varie, cresça, depois diminua, né, algo mais
proporcional, né? Mas que varia, tá? Agora está variando, é uma h de y, próximo de uma constante r. Positiva que eu estou tentando entender o crescimento populacional. Vou querer que essa função h diminua quando o y aumenta. Faz sentido isso? Ora, o que vai, por exemplo, diminuir quando o y aumenta? Por exemplo, a comida. Se aumenta a população, a comida vai diminuir. Não é? Porque a população vai comer mais. Se a população vai comer mais, a comida vai diminuir. Então, o comportamento que depende do próprio y vai ficar menor. Então, a população aumenta, a comida diminui, por exemplo. Faz sentido. E isso para o crescimento populacional faz sentido, né? Aumento mais gente, a comida tem que diminuir. A menos que eu aumente a comida, a menos que eu plante mais, crie mais coisas, e aí ainda vou depender do espaço, né? Ou vamos pensar num espaço. Aumenta a população e aquele espaço fixo vai diminuindo o espaço, né, por metro quadrado por habitante ali, né? Então isso aqui faz sentido. E o que eu quero? Eu quero que esse cara aqui, o h de y, fique negativo quanto para uma população suficientemente grande. Quer dizer, eu aumento a população, quando eu aumento a população de um ponto, o que vai acabar acontecendo? Esse cara vai ficar negativo. Ficar negativo significa que essa multiplicação aqui fica negativa, e daí se ela fica negativa, começa a morrer gente ao invés de crescer. Faz sentido, né? É mais natural pensar isso. Quer dizer, dependendo do comportamento da população, se acaba a comida, se acaba o espaço, o que vai acabar acontecendo é que vai começar a morrer gente ao invés de crescer. Tá legal? E daí, como a gente faz na ciência, não é? Vamos buscar funções mais simples para poder entender o comportamento. E a função mais simples que tem essas três características aqui para mim vai ser uma função linear desse tipo, ó, h de y vai ser igual a uma constante r, isso aqui é uma constante r, como essa, tá? Menos uma outra constante a vezes y. Isso daqui, se vocês observarem, ela cumpre esses requisitos aqui, ó. Tá? Então, R está fixado positivo aqui para mim. Dependendo do valor de A, isso aqui, essa diferença fica próximo de R, não é? Dependendo desse parâmetro A que eu escolher. Quando esse carinha aqui vai diminuindo à medida que o Y aumenta, se o Y aumenta, né? Essa diferença aqui, essa parcela vai aumentando e essa diferença aqui vai diminuindo, então vai ficando cada vez menor. E para quando o Y é muito grande, esse cara aqui ganha desse, isso aqui vai ficar negativo. Então, essa expressão matemática aqui é a mais simples, né? Porque ela é uma função de primeiro grau, só que já cumpre esses três requisitos e a gente já pode começar a estudar por ela, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos substituir aqui no lugar do h essa funçãozinha que contempla, né, essas três possibilidades aqui e já tem um modelo melhor para o crescimento populacional do que esse que simplesmente cresce exponencialmente e a gente não sabe como colocar um limite ali, o que vai acontecer e analisar outros fatores, tá? Então vamos fazer isso. Então, pessoal, olha, nós estamos olhando agora o crescimento logístico considerando o h como eu falei, né? Então, no lugar da h eu vou substituir, né? Vai ficar, ó, dy dt, né? Então, eu vou colocar aqui no lugar r menos a vezes y vezes y. Essa equação aqui, ó, ó, é chamada equação logística ou equação de Verhulst, tá? Equação logística ou equação de Verhulst. E é essa equação aqui que a gente vai investigar agora, tá bom? Ó, esse tipo de equação aqui que a gente vai olhar. Porque ele vai dar uma ideia melhor sobre o crescimento populacional, tá? De uma determinada espécie, de uma determinada civilização. Não o melhor de todos ainda, mas é melhor do que aquele primeiro modelo exponencial lá, tá? E daí, olha só, se a gente considerar, por exemplo, aqui, é muito usual de considerar essa constante A, para mim,
como sendo um valor R sobre K. Tá? Para poder escrever essa equação aqui, quando eu substituo esse valor A aqui, né, eu vou ter, ó, dy dt igual a R menos R sobre K vezes Y vezes Y. Coloco aquele R em evidência, consigo escrever isso aqui dessa maneira, ó. dy dt, né? Tem R aqui, tem R lá, coloco em evidência, fica R que multiplica 1 menos Y sobre K vezes Y. Esse K também é uma constante escolhida de acordo com essa constante A inicial aqui, ó. Tá? Então, muitas vezes, ao invés de olhar para essa equação, eu olho para essa equação aqui, tá? Ó. Então, vamos olhar para essa de cá. Né? E lembrando, ela é uma equação autônoma, tá vendo? Esse lado de cá é uma relação que só depende de y, não depende de t, tá bom? E aí, para esse tipo de equação, e em geral para todas as equações autônomas, tá? O que eu vou investigar? Eu vou investigar primeiro as soluções que são constantes, tá? Quais são a solução constante? Né? Uma solução constante é quando a derivada é zero. Então eu vou fazer, ó, dy dt igual a zero. Quando eu faço dy dt igual a zero, eu sei que y vai ser uma constante, né? Aqui. Então, o que isso aqui vai me implicar, então? Vai implicar que, se isso aqui é zero, então isso aqui também tem que ser zero. Isso significa que r vezes 1 menos y sobre k vezes y tem que ser igual a zero. E essa expressão aqui é que vai me fornecer quem são as minhas soluções constantes. Vamos calcular. Bom, gente, então, obviamente, né, esse R que eu estou considerando é uma constante positiva. Se ela é uma constante positiva, ele pode passar dividindo lá, 0 dividido por R vai dar 0. Então eu vou ter essa expressão aqui, né? Ó. Eu vou ter 1 menos y sobre a constante k, que multiplica y igual a 0. Nossa, meu zero ficou horrível. Igual a 0 aqui. Né? E daí? Tem um produto, né? Tem um produto entre dois valores, dando 0. Então a possibilidade que eu tenho é o quê? Que ou esse é 0 ou esse é 0. Então, né, isso aqui vai implicar claramente que ou y é 0, então ou y de t é igual a 0, ou esse carinha que está aqui é igual a 0, ou, né, ou 1 menos y sobre k é igual a 0. Bom, esse cara aqui está menos, né, eu posso passar para o outro lado, fica mais. O k aqui está dividindo, pode passar multiplicando. Significa que a outra solução constante que eu tenho é y igual a constante k. Então eu tenho duas soluções aqui, ó, constantes, tá? Y igual a 0, y igual a k, satisfazem a minha EDO, tá? Essas soluções aqui, por serem constantes, eu chamo, pode passar o tempo que for, elas não mudam a estrutura dela, eu chamo essas soluções de soluções de equilíbrio, tá? Então isso aqui eu chamo de soluções de equilíbrio. Tá? Então vou chamar até aqui, ó, de y1, tá? E y2. São duas soluções que eu tenho de equilíbrio. E essas soluções de equilíbrio é quando eu tenho uma EDO autônoma, que eu pego aquela f de y lá, no caso geral, e igualo a 0. Toda vez que eu pegar uma equação autônoma, tá? Pegar a f, aquela relação que eu tenho do outro lado do igualar a 0 e achar as raízes,
Essas soluções eu chamo de soluções de equilíbrio. Tá legal? Essas soluções também são chamadas de pontos críticos, tá? Da minha EDO. Tá? Então, soluções de equilíbrio ou pontos críticos. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Antes de eu desenvolver qual é a solução para a minha EDO, a solução geral, né? Porque se você observar, uma equação autônoma ela é separável. Basta passar a f dividindo, passa o dt para o outro lado, não é? Ó, se eu olhar aqui, ó. Então, eu consigo escrever a minha EDO autônoma, né? Eu não escrevi isso, ó, dy dt igual a f de y. Se a f não for zero, né, passa a f dividindo. Então, eu consigo escrever isso assim, ó. 1 sobre f de y dy dt. Estou passando dividindo, hein? Não estou passando subtraindo. Presta atenção nisso, hein? Isso é igual a 1, porque eu passei dividindo. Pega esse 1 passa para o outro lado. Agora sim, subtraindo, vou ficar com menos 1 mais 1 sobre f de y dy dt. Isso igual a zero. Tá vendo? Essa função aqui não depende de y, é uma função constante, que eu posso pensar que é uma função constante do tempo. Essa função só depende de y, que é 1 sobre f de y, dy dt igual a zero. Então isso aqui é uma equação separável. Ó. Isso aqui é uma EDO separável. Separável. Então eu consigo achar a solução da minha EDO. Consigo assim, posso tentar investigar a solução implícita. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês que se eu tenho uma equação autônoma, eu consigo fazer uma análise quantitativa da minha equação, de forma que eu já sei como é o comportamento das minhas soluções. Tá? Então vamos fazer isso primeiro, antes de encontrar qual é a solução dessa EDO separável. Tá bom? Então vamos lá. Bom, então, gente, bastante atenção nessa análise que a gente vai fazer. Estou pegando a equação de Verhulst, né? Essa que a gente está estudando. Estou considerando o K positivo para mim, para poder valer todas aquelas propriedades que a gente falou no começo da aula. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma análise gráfica com esse eixo cartesiano que eu coloquei aqui, de y e f de y. Quem é essa f de y? Bastante atenção, tá? Essa f aqui é justamente essa expressão que nós havíamos conversado aqui em cima. Ó. Esse lado, né, esse segundo membro da igualdade, eu falei que é a minha f de y, né? Então, esse cara aqui, eu posso enxergar ele como uma função em y. E daí eu estou esboçando o gráfico da minha f aqui. Então, é f e y. Por outro lado, a y é o quê? É a solução da minha DO. Então, tá vendo? Uma coisa está amarrada com a outra. Não posso perder isso de vista. Isso aqui pode ser visto como uma função, né, em y, mas y também é a solução. E mais que isso, o comportamento que tiver a f, né, ele vai tá amarrado com a minha derivada de y. Então, se a f for positiva, negativa, o que for acontecer com a f aqui, vai acontecer com a derivada e, consequentemente, vai influenciar na solução y. Então, são coisas que estão amarradas que eu posso ir analisando separado e depois juntar tudo. Então, vamos fazer isso. Ó. Primeira coisa que eu vou anotar aqui nesse plano cartesiano é as soluções de equilíbrio que eu já calculei. Né? Eu vou marcar de amarelo aqui, ó, que era o ponto 0 e era o ponto K, né? Vou colocar aqui, ó, ponto K. Essas duas soluções são constantes, quer dizer, o tempo passa, elas continuam constantes para mim. Observa, é uma coisa simples. Essa função, nesse caso em particular, o que ela é? Ela é uma função de segundo grau. Se eu aplicar y aqui, ó, a distributiva de y vezes 1, y vezes y vai dar y ao quadrado. Esse é para mim uma constante, então isso aqui é uma função de segundo grau. Com esse coeficiente y² negativo, né? Esse cara aqui é negativo. Então, qual que é o gráfico dessa função f? É uma parábola com a concavidade virada para baixo, né? Vou desenhar aqui, ó, porque esse sinal aqui é negativo, hein? Não vai perder de vista isso. Então, vou tentar desenhar aqui uma parábola. Ó. Desenhei aqui a parábola. Vou considerar y positivo, poderia considerar ele negativo, mas
vou considerar só o y positivo pensando que é a população, tá? Pensando que não tem morte ou coisa desse tipo. Bom, numa parábola eu sei que o ponto médio aqui para mim, ó, da parábola, é justamente o ponto que realiza o máximo. Só que na parábola é exatamente a metade, né, desse intervalo aqui. K sobre 2. E aí a gente vai observar o que acontece com a f. Então observa, ó, nesse primeiro intervalo aqui, ó, daqui até aqui, inclusive daqui até aqui e daqui até aqui, o que eu tenho? Eu tenho que a f é positiva, né? Esse eixo aqui para mim é positivo. Então aqui a f é positiva. Agora, se a f é positiva, significa que dy dt é positivo. Se a derivada de uma função ela é positiva, né? Se dy dt é positivo, significa que a própria y ela é crescente. Lembra disso, dessa história? Quando eu tenho uma função cuja derivada no intervalo é positiva, significa que essa função é crescente. Então observa, essa setinha que eu estou colocando aqui nesse intervalo, ó, para lá, significa que a y está crescendo. Bastante importante entender isso aqui, ó. Essa setinha aqui significa que eu estou dizendo, olha, minha função y cresce nesse intervalo. De novo, lembra, estou amarrando os conceitos. Estou olhando o que acontece com a f. O que acontece com a f vai influenciar na derivada da y e, portanto, influenciar na solução da minha própria DO. Então, nesse intervalo, eu garanto que a minha solução cresce uma vez que a derivada dela é positiva. E depois desse valor k, o que vai acontecer? Depois desse valor k, a minha f, ó, no eixo de baixo, ela vai ser negativa. Se ela é negativa, eu tenho que a derivada é negativa, e quando eu tenho a derivada de uma função sendo negativa, significa que ela é decrescente nesse intervalo. Ou seja, depois de cá para frente, isso tudo é decrescente. Então isso aqui vai decrescer. Essa setinha para trás aqui, ó, significa que a minha f está decrescendo. A minha f não, desculpa, a minha y está decrescendo. Tá? Minha solução y está decrescendo. Entendeu aqui, gente? Então essa aqui é a primeira análise que eu faço do comportamento da f com respeito à derivada de y. Agora, vamos fazer uma outra análise aqui para poder ter um pouco mais de informação sobre o comportamento das curvas soluções da minha EDO. Qual que é o conceito? Vou lembrar da regra da cadeia de novo, tá? Ó. Regra da cadeia. Tá bom? Então, se eu tenho, né, e aí de maneira geral, tá? Vou pegar uma maneira geral aqui, ó. Minha EDO autônoma, não é? É dy dt é igual a uma f de y. Né? Isso aqui é a própria definição da minha equação autônoma. Né? O que vai ser para mim d2y dt2, ou seja, a segunda derivada. O que vai ser aqui para mim? Né? Bom, isso aqui, a segunda derivada vai ser d dt de dy dt. Né? É a segunda derivada da derivada de y. dt2. Só que para mim, dy dt é a própria f. Então vai ficar d f y dt. Só que a minha função f depende de y, tá certo? E y depende de t. É uma função composta, preciso aplicar a regra da cadeia. A gente lembra da regra da cadeia, né? Então isso aqui vai ficar, ó. Aplicando a regra da cadeia, tem que derivar a f com respeito a y vezes a derivada de y com respeito a t. Né? Apliquei a regra da cadeia aqui para saber a segunda derivada. Bom, só que df dy da f, a f já depende de y. Isso aqui é a própria f', né? Isso aqui é a derivada de y, né? A derivada de f, né? A f é uma função em y. Então eu consigo escrever, ó,
D dy da f de y é f' de y. E dy dt, eu já sei que é f de y. Tá? Então, bastante importante esse resultado, tá? Que eu acabei de mostrar aqui para vocês, aplicando a regra da cadeia, que é o que eu vou analisar. Se isso aqui acontece numa equação autônoma, significa então que a segunda derivada d2y dt2 vai ser igual a f de y vezes a f' de y. Ó, esse resultado aqui é legal, hein? Para poder lembrar, ó. Numa equação autônoma, a segunda derivada vai ser dada pela f e pelo produto, né, da f pela sua derivada, f'. Por que eu quero saber a segunda derivada? Porque eu vou olhando a segunda derivada, eu consigo ver como se comporta a concavidade, tá, da minha função y, né? A segunda derivada de uma função mostra como é que é o comportamento da concavidade dessa curva, né? Se é convexa, se é côncava. Lembra desse resultado de cálculo? A gente vai falar isso um pouquinho agora, tá? A gente vai falar um pouquinho disso agora, tá? Então vamos continuar a análise. A gente não terminou a análise aqui ainda. Só abrir aqui essas contas para vocês lembrarem da regra da cadeia, por que aparece isso daqui. Vamos continuar a análise. Bom, gente, então vamos continuar aqui, ó. Aqui está o resultado que eu mostrei para vocês, a segunda derivada para olhar para a concavidade, tá? E aqui eu tenho o plano, agora sim, das minhas soluções y, tá vendo? Ó? Eixo y e agora o eixo t, tá? Y em função de t. Essa outra reta auxiliar aqui, eu vou chamar de reta de fase, tá? Essa aqui é bastante importante, tá? Ó, essa aqui é a minha reta de fase. Tá? Essa aqui é auxiliar do lado. Importante eu fazer ela. O que eu vou fazer aqui primeiro? Aqui nas soluções de y, eu vou colocar as duas primeiras soluções que eu conheço, que são soluções de equilíbrio, né? A primeira é o zero, que eu já tinha calculado, então tá aqui, ó, solução zero, em cima do eixo t. Né, ó. E a outra solução constante que eu tenho que não varia é quando é k. Ó. Então essas duas soluções, elas continuam dessa forma, né? Elas não variam, são constantes para mim, são soluções de equilíbrio. Deixa eu colocar aqui direitinho. Ó. Nessa reta de fase, eu vou colocar as minhas informações que eu tenho aqui, ó, nesse eixo y, né? De como ela é crescente ou não crescente. Então é aqui que eu vou colocar, ó. Aqui eu marquei o ponto médio para mim só para ter uma base, tá? Então, do que eu vou desenhar aqui e para poder aplicar a segunda derivada também. Então, ó, aqui para mim, ó, as minhas soluções nesse intervalo, elas são crescentes, ó, até cá, tá vendo? O jeito que tá aqui, ó, são crescentes no eixo y. Depois de cá, elas decrescem, tá? Ó. Então, vou até desenhar com outra cor, pra gente não confundir, ó. Aqui ela está decrescendo, tá? Ó. As soluções decrescem. Então, bastante importante, tá, gente? Ó, tenho duas soluções de equilíbrio, né? 0 e k. As soluções entre 0 e k são crescentes. As soluções depois de k decrescem, tá? Por conta da própria análise da derivada que a gente fez. E mais, essas soluções elas nunca vão poder se cruzar. Né? Eu não posso vir aqui, elas vão crescer e ultrapassar essa constante k. Por quê? Porque o teorema de existência e unicidade garante que a solução não pode ser duas, né? Então, se ela cruzasse aqui, ela poderia ser essa solução que cruza e a constante. E ela não pode ser isso, né? O teorema de existência e unicidade diz que ela tem que ser única, né? Olhando... Lembra qual condição que era? Que a função f e a derivada da f sejam contínuas, né? É fácil olhar que tanto a f como a derivada da f são contínuas aqui, então vai valer o teorema de existência e unicidade nesses intervalos aqui. Existe um intervalo que não pode ser, ele não pode cruzar ali e ter duas soluções. Então eu garanto que as soluções não vão cruzar ali, ó. Aqui, ó, essas duas retas, elas vão continuar pro resto da vida sem nenhuma outra cruzar. O
que mais que eu vou analisar aqui, ó? Vou fazer um tracejado aqui, ó, auxiliar, nesse ponto, K sobre 2. K sobre 2 aqui eu estou dizendo que é solução, só para me auxiliar, tá? Ó. Ele vai só me auxiliar aqui, ó. Estou tracejando aqui, o K sobre 2. E daí o que eu faço? Ó, vou começar a analisar as minhas soluções, tá vendo? Ó? De 0 até K sobre 2, minhas soluções elas crescem. Né? Ó, aqui ela está crescendo. Mas como elas crescem, né? Ó? E agora eu vou usar essa informação aqui para mim. Ó. Então presta atenção. De 0 até K sobre 2, a minha F ela é crescente, né? Ó. A minha F é positiva, né? Ó. Nesse intervalozinho aqui, ó, a minha F é positiva. Então eu sei que F aqui para mim nesse intervalo, ela é positiva. Né? Ó. Nesse dispositivo. E a F'? A F', né, ó, você olha que ela está crescendo, ó. A F' é crescente aqui, ó. Ela tem os vetores tangentes crescendo aqui, ó. Então, tanto a F, porque está nesse eixo, é positiva, e a F', porque ela está crescendo, também é positiva. Então, é um número positivo multiplicado com um número positivo, mais, é assim que eu analiso, tá? Mais vezes mais vai dar mais, né? Então, ó, os vetores tangentes crescendo e a F positiva, né? Se a F, se os vetores crescem, os vetores tangentes crescem, significa que a F' é positiva. Então, F' positiva, F positiva, mais vezes mais dá mais. Ou seja, nesse intervalo de 0 até K sobre 2, a minha Y ela tem que ser, né, ó, a derivada segunda da Y vai dar positiva, né, porque mais vezes mais dá mais, então essa derivada aqui vai dar positiva. E quando a derivada segunda de uma função dá positiva, significa que ela naquele intervalo é convexa. É uma função convexa. Lembra desse resultado? O que é uma função convexa? Para a gente lembrar. Função convexa é que se eu tenho aqui, ó, por exemplo, né, o eixo, e eu pego aqui, ó, esse gráfico. Função convexa, toda vez que eu pego dois pontos aqui, ó, nessa função, traço uma reta, se todo o gráfico ficar para baixo dela, ela é convexa, nesse intervalo. Tá entendendo? Então, pego outro ponto aqui, ó, traço outra reta. O gráfico fica abaixo dessa reta, então significa que ela é convexa. Ou seja, de 0 até K sobre 2, ela cresce de maneira convexa, tá? Então, se eu pego aqui, ó, um ponto inicial aqui para mim, ó, e ela vai crescendo. Então, de maneira convexa, que significa que o gráfico tem que ficar abaixo de uma reta. Ó, ela vem crescendo de maneira convexa, ó. Até aqui, com certeza, ela cresce de maneira convexa. Tá? E depois, e nesse intervalo aqui, ó, vamos apagar aqui para a gente poder fazer a análise desse intervalozinho aqui, ó. Bom, nesse intervalozinho de K sobre 2 até K, a F continua sendo positiva, né? Está no eixo acima, então ó, essa F continua sendo positiva. Só que agora a F' ela está decrescendo, ó, os vetores estão decrescendo, né, para baixo. Ou seja, se a derivada, né, ela é decrescente, né, se os vetores tangentes estão para baixo, estão decrescendo, significa que a derivada é negativa. Se a derivada é negativa, então eu vou ter que multiplicar no valor negativo, ó, nesse intervalo. Vai ser mais vezes menos, é isso que eu estou analisando. Então, a função aqui cresce, derivada positiva. A função aqui decresce, derivada negativa. Só que a função f é positiva, então ficou mais vezes menos, deu menos. Então a segunda derivada da y é negativa. E daí, o resultado aqui a gente sabe, né, que se a segunda derivada de uma função for, a segunda derivada, né, de uma função for negativa, significa que ela é côncava. Côncava é o contrário, né? Se eu traço uma reta em dois pontos ali da minha curva, a curva fica toda para cima. Então, nesse intervalo de K sobre 2 até K, ela é côncava, ou seja, daqui para cá ó, ela continua crescendo, só que de maneira côncava, ó. E ela nunca vai atravessar lá o y igual a k por causa do teorema de existência e unicidade, ou seja, então ela vai formando uma assíntota lá no infinito, se aproximando do valor k. Tá? Mesma coisa se eu pegar uma outra solução, mesma coisa aqui, ó.
está no intervalo entre 0 e k sobre 2, ela cresce de maneira convexa, depois cresce de maneira côncava. Só que ela vai tendendo lá para cá, né? Deixa eu apagar aqui. Ó. Ela vai tendendo aqui para cá, ó. Formando uma assíntota. E se eu pegasse um ponto, por exemplo, começando aqui, ó. Ó, aqui, ó. Bom, aqui entre k sobre 2 e k, ela cresce de maneira sempre côncava. Ela vai crescer já aqui côncava daqui, ó. Ó. E vai tendendo lá para cá também. Claro que não vai cruzar, né? Esse cara. Tá? Entenderam aqui, ó? Então, ela cresce, vira convexa, depois vira côncava e vai tendendo para cá. Tá? E se passa de cá? Bom, se passa de cá, eu sei que as soluções decrescem. Elas decrescem. De que maneira? Olha só. Daqui para baixo, vamos apagar aqui de novo. Ó. Daqui para baixo, a função f é negativa, né? Ó. Tá no eixo negativo aqui para mim. E a f'? A f' continua com os vetores tangentes aqui, ó, para baixo. Também é negativo, né? Ó. Então a f', como está decrescendo, continua decrescendo, a f' também é negativo. E daí menos vezes menos vai dar mais. A segunda derivada da y também vai ser positiva, por isso elas decrescem de maneira convexa. Então se eu pegar aqui, ó, uma solução aqui, ó, ela vai decrescer de maneira convexa. Tá? Vou pegar outra solução aqui em cima, ó. Ela decresce e vai tendendo para cá. Tá vendo? Ela sempre decresce. Tá aí então uma análise quantitativa das minhas soluções y, que já dá uma excelente ideia do que vai acabar acontecendo com o meu problema. E é aquilo que a gente falou, ó, a população. Então esse problema é melhor do que aquele que era exponencial. Lembra como é que era o exponencial? O exponencial era aquelas curvas exponenciais que ia crescendo aleatoriamente. Aqui não, ó. Aqui está dizendo, ó, a população cresce, ela vai crescendo, crescendo, depois ela dá uma diminuída na velocidade de crescimento e vai tendendo a um limite k, a uma limiar k, né? Ou seja, até o suporte que o ambiente, né, tem de alimento, de espaço, né? Então a população cresce até um suporte até aqui. Se ela ultrapassar esse suporte dela, a população vai morrendo. Ela tem que ir morrendo até chegar no limite k. Então a população só consegue crescer até esse limite, que faz mais sentido do que a gente pensar que a população vai crescer de forma exponencial e não tem limite e sempre vai aumentar, aumentar, aumentar. Tá bom? Então essa aqui é a primeira análise quantitativa do nosso modelo. E agora eu vou fazer a solução exata para o nosso problema, tá? Para o nosso LDO.